Então, estamos de novo aqui ao vivo no Bate-Papo com Renata Mara, parte 2. Renata Mara, parte 2. Renatinha, já vi que você já está aqui. Renata. Vamos entrar aqui de novo. Começar de novo a peleja, né? Chama, Rê. Renatinha. Parte 2. Super interessante. Ela estava falando da participação dela na cerimônia de abertura das Paralimpíadas. Cadê? Então, transmitir ao vivo com... Tô te procurando. Será que eu consegui? Renatinha, você me ouve? Será que eu não consegui te puxar para falar comigo, Rê? Rê? Não desistam, viu, gente? A gente no início também da primeira live ficamos aqui, perdemos um tempinho aqui na peleja, mas agora vai. Ó, agora vai. Fica na peleja, mas dá certo. O pessoal tá voltando. Cheguei. Porque nosso bate-papo tá incrível, né, Rê? Ah, você já está me ouvindo, né? Já tô te ouvindo. Tá. Estamos todos te ouvindo. Então, aqui estamos. Então, aí você estava falando dessa sua experiência, né, da participação lá na cerimônia de abertura das Paralimpíadas e da dimensão, né, dessa coisa que a gente demora um tempo, né, demora um tempo para a ficha cair, para perceber o que aconteceu. E no documentário, O Mundo Invisível, que você fala que não tem medo do espaço, que o seu corpo é o seu espaço, né? Eu achei tão bonito isso, você criar esse espaço interno. É um pouco o que você já tinha falado, né, na primeira parte, do que você foi conquistando a partir da Danceability, que mas você atribui isso aqui, a uma confiança, a um autoconhecimento também das suas possibilidades. Eu acho que é tanto a própria questão da percepção do corpo e do espaço, né? Do trabalho da própria dança, a própria percepção mesmo, né? Uhum. Quanto... isso me lembra uma vez que uma tia minha, eu saí assim na rua, no museu, saí dançando, pulando assim. Aí ela falou assim, você devia viver dançando, que aí você não tromba em nada. Quando você tá dançando, parece que andando dá problema, mas dançando assim, tá, sabe? Eu não sei explicar, mas tem um lugar que o movimento enquanto dança, o simples fato de me mover esteticamente, ou seja, diz que esse movimento seja dança, parece que o meu corpo já traduz um estado de presença que transforma toda a relação com o espaço. E isso tem a ver com presença em todos os sentidos. Ou seja, em sentidos sensoriais, como sentidos, significados que essa palavra presença pode trazer.
eu acho que tornar o espaço é compreender que você não é mais um corpo que se move para se mostrar. Você é um corpo em movimento. O próprio movimento é a dança. E isso já começa a me trazer um pouco para a pesquisa de doutorado, que tem um dançarino do Butô, agora como é que é o nome dele? Komurobushi, que é lá da linha do Hijikata e tal, e que ele fala assim, danço para desaparecer. Quando eu li isso, escutei isso, eu falei, gente, que negócio é esse? E aquilo me intrigou, tanto que tem um capítulo do meu doutorado, da tese que eu estou escrevendo, que eu falo desse danço para desaparecer, sabe? Assim, desaparecer o quê? Esse ego do dançarino, esse corpo que se mostra, e sim um desaparecer que se torna a própria dança. Não é mais aquele lugar de quando você é pequena que sua mãe fala assim, não consegui ver mais ninguém em cena, só ficava olhando você ali, sabe? Ou seja, ela não vê a coreografia, não vê aluno, não vê nada, só vê você em cena. E quando a gente pensa dança para desaparecer, não sou mais eu, Renata, com todo o meu ego, não sei o que estou indo para a cena. É eu me despindo de tudo isso e me tornando dança. Não importa mais se é um figurino que tampa a cabeça, que tampa o rosto, que eu não sou mais identificada, mas é a obra em si, a arte em si falando e que o meu corpo está a serviço dela, sabe? O Tuca Pinheiro, que foi o diretor do Desassossego em Branco, ele falava muito isso, é o nosso corpo a serviço da obra, a favor da obra. E eu acho que isso muda a concepção de... Isso é tão maravilhoso que, por exemplo, no Humus, nesse elenco, eu não senti esses lugares comuns que muitas vezes a gente sente em grupos de dança que tem alguma hierarquia. Claro que a gente já está muito longe disso, do primeiro bailarino, do que for, né? Primeiro bailarino, mas às vezes ainda tem, né? Em alguns coletivos, uma relação do ego, da competição. E quanto Da mais... performance, né? Exatamente. Da performance como a técnica do corpo, né? O movimento na frente ou a pessoa na frente do gesto. E eu acho que todo esse olhar para dentro, que o não mais poder olhar para fora, ou seja, as coisas que desaparecem no cotidiano, esse desaparecer-se em cena, isso me faz pensar até quando tem algumas correntes do campo assim da espiritualidade que fala esse lugar da dissolução do ego, né? Claro que não é desse ego que eu me identifico, que eu sei falar meu nome, meu endereço, minha profissão, minha idade, né? Senão seria uma esquizofrenia total. Mas de um ego que está ali sempre buscando reconhecimento, aprovação, né? Que a gente censura, que a gente briga com ele, que a gente quer, que sente ciúmes, que tem inveja. E numa dança em que eu danço para desaparecer, em que os corpos são diversos e não mais ou menos por uma habilidade ou por uma deficiência, a gente dissolve esse ego no sentido, né? Eu nem acredito, assim, nem acho que é isso a minha filosofia de espiritualidade, não. Mas a gente chega num lugar que eu vou chamar de presença como psique, que é alma, sabe? Assim, então, isso tudo é onde começou a minha pesquisa, tanto do doutorado como nas minhas práticas como professora, que vários alunos falavam assim, nossa, sua aula tem um negócio meio estranho, a gente faz sua aula, é a mesma sensação, como se a gente tivesse fumado um. Vários jovens em Ouro Preto me falaram isso. Sabe? Maravilhoso. E Você leva para uma outra expansão, né, de consciência, de percepção. Exatamente. Então, o que é isso que eles estavam dizendo? Eu fui pesquisar, tipo assim, o que é isso? Eu falei assim, nossa, você é muito sensível, quando você dança, a sua dança é de uma sensibilidade incrível. E isso foi, então, tornando assunto, assim, eu quero pesquisar. O que é isso que é sensível? Que estado de consciência é esse que uma prática corporal produz, que eles estão chamando de como se eu tivesse fumado um, sabe?
E que responde, né? Isso tudo ajuda a responder a pergunta. É lindo, nossa, que resposta incrível. Eu já tinha até esquecido qual que era a pergunta que eu fiquei, então a resposta já é um outro assunto. Eu fiquei pensando muito nessa coisa eu achei maravilhoso isso, o danço para desaparecer. Eu fiquei pensando também nessa coisa do desaparecer enquanto na dança, né, esse corpo disponível para dançar ou para atuar, para se mover e aí desaparece porque perde essa relação de dentro e fora, né? Não existe mais dentro e fora, é Isso, tudo isso, uma coisa que está ali, o corpo é espaço, o espaço é movimento, o movimento é ar, é fluido, é quem está olhando também cria, né, o movimento que vê. Eu pensei nessa coisa assim, é bem sim. filosófico mesmo, é É, bem bonito. é bem por aí, isso que você fala me lembra, por exemplo, a minha irmã, que assiste tudo que eu faço, mas não é uma pessoa que está ligada às artes por uma questão dela, né? É muito mais aos meus trabalhos do que de fato uma busca dela, assim. Assiste como espectadora, quando a gente convida, busca um teatro, uma dança, uma coisa assim, mas não é alguém que está nesse universo. Então eu gosto de escutar comentários das pessoas que não, vamos dizer assim, dominam esses códigos estéticos que quem Uhum. produz arte domina, né? E eu lembro quando ela assistiu Humos que ela ficou feliz, assim, empolgada e falava: Nossa, mas é legal demais, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que aquela pessoa tem deficiência, que aquele corpo é assim, na hora que a gente tá vendo, a gente esquece, fica meio todo mundo igual e de repente já não é mais, aí você não sabe mais quem é o quê, quem tem deficiência, quem não tem, sabe assim? Então, isso para mim é um comentário, né, do Sim. campo da apreciação estética que mostra o quanto que essa criação artística com esse grupo, com a diversidade, que é o que eu quero seguir na minha vida, Uhum. tá para além disso, né? Se é um corpo com deficiência ou não, ou seja, se eu danço para desaparecer, não é só desaparecer a deficiência ou o próprio corpo, aquilo tudo é arte, aquilo tudo é dança, ao Uhum. ponto que a pessoa assiste, ela já não sabe mais quem tem deficiência, quem não tem. E o olhar de quem assiste tá, também é dança, né? Também está imerso nessa. Porque quem está assistindo se sente dentro, né? E o se sentir dentro já é dentro, né? Se mover junto. Uhum. Sim. Ah, que gostoso. Outra coisa, uma curiosidade que também não posso deixar passar em branco. Você faz leitura de áureas. Isso. Como é isso? Leitura de áureas é ver o invisível. É, olha só. É tão curioso que quando eu te escuto conduzindo as perguntas a partir do que você captou, né, da minha história, diante dos links, de tudo que eu te mandei, eu vou vendo muito sentido na própria história. O título da tese de doutorado é Do Não Ver ao Invisível. Porque uma coisa não é sinônimo da outra, né? Não Uhum, ver enquanto uhum, a experiência da deficiência visual, do não ver com o uhum. sentido da visão. E o invisível como aquilo que se vê para além do que não se pode ver. Nossa, agora o filosofia grande. Nosso público está amando, está amando. Não sei se voltou, a galera voltou, mas eu estou vibrando aqui. Porque o invisível é exatamente isso. É aquilo que você capta por outras formas de percepção. E a leitura de. A aura é o quê? A alma, a aura, o seu campo energético. É aqui. E aí é uma. Eu fiz um curso, claro, para isso, para não parecer assim, não que viagem é essa. Eu fiz um curso com uma pessoa que viveu muito tempo na Índia, né, que tem uma prática de formação em escolas de meditação. Só que é uma questão de mediunidade.
Então, algo que é um dom que eu trago de captar informação no campo energético vibracional das pessoas. E a leitura de aura, então, é um trabalho de cura, em que eu, de olhos fechados, vou falando o que eu vejo desse campo vibracional. Então, eu faço a leitura dos chakras, o que a gente chamaria do Dharma, o Karma, ou seja, o propósito, crenças que podem estar impedindo, dificultando alguma realização, de fato, estar na vida a que viemos. Isso seria a pergunta do nosso Dharma, a que viemos. E tudo isso, então, desperta no quem está recebendo essa leitura uma ampliação de consciência, uma compreensão do propósito de vida, desbloqueio de algumas crenças, daquilo que muitas vezes, pelo excesso de visão, de razão, de verdades científicas, enfim, de vários, um excesso do masculino, ou seja, de tudo que está num lugar para fora. Isso me lembra um autor que eu falo também, que é o Hubert Godard. Ele fala do olhar cego. Analisando o trabalho da Lígia Clark, ele fala que as obras dela, tudo tem uma associação com o olhar cego, a diferença entre um olhar côncavo e o olhar convexo. Então, o olhar cego é esse olhar que absorve, que apreende o mundo. A gente pode pensar numa referência do feminino, se a gente pensa na própria estrutura anatômica, né? Do genital feminino e do masculino. Né? Então, a vagina como aquilo que absorve, que recebe. Então, seria esse olhar cego, enquanto que o olhar convexo é esse olhar desse sistema para fora, do fazer, da ação a qualquer custo, do capitalismo, né? Enquanto o outro seria um lugar do comum, do coletivo, da terra. Então, eu entendo que essa leitura de aura, e olha que interessante, agora eu volto lá no começo, me definindo nesse espaço hoje a partir do ser mulher. E agora eu me dei conta que eu estou voltando, fechando, costurando isso. Então, a leitura de aura e as outras terapias holísticas, né? Eu também faço reiki, massagem. Isso tudo veio muito recentemente, embora eu sempre tivesse aquela luzinha, aquela intuição de que eu tinha essa possibilidade, esse dom, eu poderia colocar isso a serviço do outro. Mas, pelos preconceitos sociais, por ser uma prática que demorou muito para ser reconhecida, embora hoje tenha as PICs, né, que são as práticas integrativas complementares à saúde, e então essas práticas que eu acabei de citar fazem parte disso, né, de processos terapêuticos complementares a uma psicoterapia tradicional, que ela fala. Então, hoje já existe um reconhecimento ao ponto de que no SUS já é oferecido, muitas dessas práticas já são oferecidas. Eu, então, escondi isso de mim mesma por muito tempo, como eu escondi a deficiência visual, por achar que não cabia um espaço para mim na dança se eu assumisse. E aí é a hora de não repetir essa história. Ou seja, não vou esconder. Eu quero colocar isso a serviço do outro, do mundo. Então, amor, eu penso que para mim, por mais que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas quanta coisa que essa mulher faz, é dança, é arte, é psicologia, é massagem, é reiki, leitura de aula, mas para mim tudo é a mesma base. É a base do sensível, sabe? Criar artisticamente, é colocar a minha sensibilidade, é oferecer tudo que eu tenho, corpo, alma, para que essa criação se manifeste, assim, para que isso aconteça através de mim. Claro, nesse equilíbrio entre esse dentro e fora, entre esse olhar cego, côncavo e convexo, ou seja, o quanto eu recebo e o quanto eu expresso. A leitura de aura, ela é o quê? É a mesma história, é captar o outro na sensibilidade, num lugar em que há pouco espaço na sociedade para acolher a psicologia, a escuta. Então, eu penso que, por mais que pareçam assim muito diversificadas essas atividades profissionais,
para mim, elas estão na mesma natureza, assim. E é isso, quando eu faço as pazes com essa minha natureza sensível, criativa, intuitiva, feminina, as coisas começam a acontecer, né? A fazer diferença no mundo, assim. Aí eu me aproximo do que eu chamo desse propósito que você falou, dessa felicidade, Uhum. dessa razão para viver, assim. Se apropria, né? Se apropria do seu destino, das E, suas escolhas, né? Eu tenho eu uso de referência uma música que do Gonzaguinha, que eu acho que, que falam que é isso que eu sinto, assim, e te ouvindo falar, eu vejo essa mesma, faço essa mesma alusão, assim, que ele, eu não sei nem o nome da música, mas ele fala, é tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. que Eu linda! acho que isso dá uma alegria, né? Uhum, sim. Que eu acho que a gente sentia assim, que tá andando agora sim, tô andando nas Meu linhas, trilho, é. no meu trilho. É. Isso, isso. E Flor, você tem algo mais assim que você gostaria? Ah, eu quero contar um projeto novo, ou como que tá aí esse momento como é que tá esse corpo nesse momento de recolhimento, nesse momento de quarentena? Como é que estão as coisas aí em BH nesse sentido? Como que você sente, né, essa coisa de a gente, né, enquanto deficientes visuais, o contato nosso é sempre pelo toque, né? Uhum, Com conhecidos e desconhecidos. E sim. agora, o que que você sente a partir dessa nova condição que a gente se vê, né, de afastamento social, de não contato? Como é que você está vivenciando isso? Vou aproveitar para esticar o assunto, já que a gente abriu outra live, a gente tem tempo, então. Tá. Eu penso que, bom, acho que eu já passei por vários contextos, várias situações. O meu corpo, eu tô sentindo falta, eu tô perdida enquanto como me mover. Então, estava praticando um pouco a yoga, aí ao mesmo tempo eu falei, é bom, mas não sei também se, né, porque eu já faço yoga há muito tempo. E aí comecei a dançar em casa, comecei a pesquisar umas coisas do Antônio Nóbrega, e falar, gente, pôr meus forró e dançar, sabe? Uhum, Mas eu não tenho uma resposta, assim, enquanto corpo, eu ainda não achei. Tá sendo mesmo cada dia um dia. Um dia eu vou lá pra uhum. garagem e vou fazer abdominal e, tipo, escalar as paredes da garagem, assim. Eu, Que ótimo! tipo, fico fazendo umas coisas, umas pontes, desce, sobe, planta bananeira, bato o pé na parede, volto, tipo um agachamento, vou inventando umas coisas. Aí faço isso um dia, aí no outro dia eu faço aula de yoga, no outro dia eu danço. Eu sinto que eu estou procurando, né? Alguma coisa que um dia eu faço só um alongamento, ou uma prática mais, né, do método Klaus Viana mesmo, orientada por uma professora da UDESC, como um projeto de extensão. Mas nada eu tô de fato conseguindo fazer com uma regularidade ou com um prazer assim. É algo que eu tô me forçando a fazer, que eu acho que é exatamente por isso que você falou, porque tudo isso é muito mais para me manter em movimento, manter o corpo vivo, mas não toca nesse lugar da arte enquanto encontro, né? Uhum. Falta o encontro, falta o corpo do outro, falta suar junto, falta encostar, falta. Então, assim, estou lidando desse jeito, tentando buscar formas de me mover, de estar em contato com o meu corpo, que me tragam essa sensação de corpo mesmo, de vida, o sol também me traz muito isso. Então, alguns dias eu fui. Tem uma casa de uma avó, né, dos meus avós que já faleceram, que tem um quintal. Então, alguns dias eu fui lá mexer na terra, porque isso também me dá essa sensação, igual você falou, do toque, do corpo, da presença. Né, minha mãe, meus pais têm um sítio, então às vezes no sítio dá para
ter mais espaço, caminhar, tanto pela questão da deficiência visual de mais liberdade, como pela questão do Covid, de não ter contatos. E é isso, e quando encontro, né, as pessoas da família que estão em isolamento também, eu abraço e Uhum. agarro o povo, porque o que é difícil é controlar, assim, a gente vai lidando com isso, né? Porque quando você vê, você já abraçou, você já beijou, Sim. por aí, assim. Eu tô também nessa fase, muitas interrogações, assim, muita... Eu não tô conseguindo dançar, me mover muito, fazer aula, Uhum. porque eu tô sentindo também isso, a falta... O que mais tem me interessado são as pessoas Aham. né, e trocar e conversar, e esses encontros virtuais, esses encontros possíveis. Ainda tô Sim. me entendendo também nesse lugar. Mas eu acho que é isso. Eu queria só falar uma coisa que Quantas era. coisas você quiser. Eu preciso, na verdade, até parar ou pelo menos levantar e ir ao banheiro, mas para a gente ir terminando. Uma Uhum. referência que eu tinha sua e que eu achei muito maravilhoso, quando o Marcelo, né? Vou apresentar que o Marcelo é um amigo em comum, assim, que a gente. Marcelo Matos, lá da Bahia. Isso, né? Hoje professor da Bahia, né, curso de cinema, não é isso? Sim. O Marcelo foi em Floripa, fez uma entrevista comigo para um projeto de um filme com dança e pessoas com deficiência visual e tal. E aí ele falou da Moira, né? Falou de você, de um momento que eu achei muito interessante. Parece que você tinha, enfim, usava a guia, né? A bengala, tava com ela fechada, e aí parece que teve uma discussão com o seu parceiro, uma coisa assim, e aí ele fala que ele falou assim, não, aí ela brigou com ele, falou um negócio, discutiu, de repente só vi Moira abrindo a bengala assim, e saiu andando sozinha pela frente. Que todo mundo acha isso, né? Que a guia é a varinha mágica, assim, né? Aí abre e fecha como. Ó, a cena é interessante. Eu sou bem capaz de fazer isso, mas eu não me lembro do Você Marcelo não ter lembra, vivenciado nenhuma exatamente. discussão minha com. Enfim, eu não sei quem conta um ponto aumenta o ponto, de onde Não, que é. vem. Eu Mas acho que isso já era uma cena que ele estava imaginando pro filme. a gente não sabe que tanta é realidade, que tanta é ficção. Mas eu sei que isso ficou para mim como, de novo, essa história assim, de como que, né, o uso da guia, assumir isso, traz uma confiança, assim. Para mim, isso foi um processo muito difícil na época, muito difícil, que o Oscar me ajudou também. Assim, eu falava, nossa, eu quero usar, mas ainda não tenho coragem, não sei como. Aí eu falava, me empresta a sua. Às vezes, quando a gente dançou, né, ia para alguma Aham. cidade do interior, que ninguém me conheceu, eu falava, me empresta a sua guia aí, vai. Aí ele me emprestava, ia me ensinando. Né, em Floripa, que era uma cidade também que eu chego e comecei a usar, fazer aula de orientação e mobilidade lá, foi um processo de realmente assim, agora eu vou construir uma identidade. E aí, Uhum. eu não sei como é que é o impacto disso quando eu volto para BH usando a guia, ou seja, para as pessoas que Que não acompanharam não. esse processo, Uhum. né? Mas eu É um acho que é momento de isso. transição mesmo. Eu também tive esse momento, porque é isso, né? A gente tem baixa visão, vai perdendo, a gente se apega muito ao pouco que a gente enxerga, né? Uhum. E depois, na verdade, quando eu abri mão, assim, esse pouco que eu enxergo não está me servindo mais para nada. Uhum. E isso é libertador também, né? Sim. E aí, sim, mas assumir a bengala tem esse momento de. É isso que você fala também no vídeo, que você passa a ser vista, né? Então, Uhum. quando a gente quer ser invisível, a gente não passa mais desapercebido. A gente tem uma Uhum. bengala, mas o quanto isso é importante também para a nossa segurança, né? Sim. As pessoas têm que nos ver, porque nós não estamos vendo, né? Então, Sim. mas foi um processo também para mim de ir. Eu comprei a bengala pela internet, esperei chegar e fui. Aí andava com ela na mão, meio dobrada, meio Uhum. aberta. Só É punha isso, naquela hora que você tinha. é tipo aquele namoro que você vai assumindo devagarzinho, né? Você não quer já pá, mostrar pra todo mundo que você tá namorando. Sim. Você ainda fica na Sim. dúvida. Aí você, mas é isso, depois essa coisa
que você entende, né? Que te dá autonomia e que é Sim. tranquilo, que é isso. E é isso, as coisas que a gente vai se adaptando, né, nessa trajetória, né, de corpo em criação. Sim. Ai, que bonito isso. Flor, quero te agradecer muito. Foi lindo. Eu vou dormir feliz, assim, nas nuvens. Adorei esse papo. Todas as conversas, né, que eu tive aqui, só pessoas incríveis. Mas esse nosso papo de comadre, eu tô achando interessante, porque como a gente já ouvia muito falar de você e tinha essa coisa de saber quem você era, mas a gente ainda não tinha se falado, né, se aproximado. E aí, quando a gente veio a se falar, parecia que a gente já se conhecia, assim, eu tive essa sensação. Uhum. E aí para mim tá com cara de assim reencontro. A gente está Aham. se reencontrando e estou muito feliz com isso. Muito obrigada, viu, por estar aqui hoje, por ter dado a honra de ouvir essa história que é tão bonita, de ouvir o que você pensa e de te conhecer um pouco melhor. Sim. Muito obrigada. Eu quero É, aproveitar, só para, antes da gente se despedir aqui oficialmente, para lembrar o pessoal que está aqui, amanhã tem live também às 19 às 21 horas aqui na Palavra Z, com o Rafael Bolacha às 19 horas. A gente tem o ator e DJ trans Eric Barbie, e com Emanuele Samuto sobre negritude, a gente tem o ator Del Garcês. Então, vai ser super legal também. Quem puder, passe aqui para ver. 19 às 21 horas tem live bacana. sim. Então é isso, E querida. é Eu que isso. agradeço e eu sinto que eu quero manter esse contato porque eu acho que a gente tem muito o que trocar, o que aprender uma com a outra. É legal quando a gente vê uma história que parece com a nossa. Do mesmo jeito que você falou, eu super me identifiquei, sinto que eu quero aproximar. Né, a Moira, de fato, assim, só de ter feito esse contato, eu já estou tendo autonomia para usar o Instagram, que na última live eu, claro que como ajudinha aqui, outra ali, né? Tem uma pessoa assim que vem, ajuda, mas de ter coragem de falar, vamos fazer, eu vou fazer esse negócio, sabe? Que delícia, que Então, ótimo. isso já é muito bom, te agradeço. E um beijo para você e para quem estiver por aí ainda. Opa, um beijo, obrigada. Iracema lá de Salvador. Tá super aqui com a gente, falou que se identificou também, que achou super interessante como é que três histórias se parecem tanto, né? Uma no Rio, uma em BH e uma em Salvador. Iracema também vai ser uma dos nossos bate-papos aqui em breve. E agradecer a presença de todo mundo que veio, que ficou aqui com a gente e que aproveitou, na verdade, aproveitou a companhia de Renata Mara maravilhosa. Obrigada, um beijo, querida. Obrigada, um beijo, boa noite para todos. Boa noite. Vamos ver aqui de novo, sempre o processo de onde achar o encerrar. Acho que eu já achei. Beijo, gente. Boa noite e até quarta que vem. Quarta-feira que vem tem Camila Alves também, viu? A maravilhosa Camila Alves. Beijos.